Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem diferente, fazer uma análise com vocês de alguns temas muito interessantes da Bíblia. Para isso, eu estou com esse material aqui chamado Bíblia Descomplicada. Ele contém os principais personagens, parábolas e milagres de Jesus. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma relação para vocês que vai linkar Davi, Saul, a parábola do semeador e o endemoniado gadareno. Então, Saul, ele é da tribo de Benjamim, foi apresentado como um jovem grande, ele era o mais alto no povo dele. E mesmo no início, mostrando timidez, ele mostrou sinais bons, né, de respeitar as vontades de Deus. Ele foi ungido por Samuel, o profeta, o mesmo que vai ungir Davi depois. Mas, com o tempo, seu caráter começa a apresentar falhas sérias. No momento de guerra contra os filisteus, pressionado pela demora de Samuel de retornar, ele ofereceu um sacrifício, o que não cabia a ele fazer. Então, depois, Samuel declara que o reinado dele não ia permanecer, por causa dessa desobediência, essa falta de confiança em Deus. Então, com o passar do tempo, isso vai só piorando, né? Ele passa a sofrer tormentos, tornados mais intensos após saber que Deus havia escolhido outro homem para ocupar seu lugar, porque aí Samuel já tinha ido até Davi, ok? E ungido ele, mas Saul continuou como rei, mesmo após Davi ser ungido. E durante anos ele alterna entre muitos receios e medos de Davi tomar seu trono, sobretudo quando Davi derrota Golias, ele fica com ciúmes, com inveja, quando Davi começa a ter muitos seguidores, a ganhar todas as batalhas. E, na verdade, Davi, ele sempre se manteve fiel ao rei. E mesmo quando ele teve oportunidades, né, de matar o rei Saul, ele não quis, porque ele sabia que ele, independente de qualquer coisa, ele era um ungido do Senhor também. No fim, Saul é morto em batalha junto com seu filho Jonatas, e é isso. O que nós podemos aprender aqui é que mesmo que ele tenha sido ungido inicialmente por Deus, ao seguir o seu próprio coração, suas próprias vontades e ganâncias, ele deixou de ser querido por Deus no sentido de ser o escolhido para manter o trono, o reino de Israel. Então, por isso que Deus vai atrás de alguém que se mostrava mais temente a ele, obediente, e é exatamente isso que a gente vê aqui na história de Davi, que vem logo em seguida. Então, ele começou como um simples pastor, e no início ele não era muito bem visto nem pela sua própria família, tanto que quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé para ser o novo rei, eles nem consideraram ele estava no pasto, e aí Deus foi falando que não era nenhum dos outros irmãos dele, até que Davi chegou e foi ele o escolhido, mesmo sendo pequeno, franzino, era ele que tinha o coração, porque, como está aqui, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Após isso, acontece o episódio de Golias, onde Davi tem coragem e consegue matar Golias. Depois ele vai se desenvolve como um guerreiro, um líder militar, e acontece o atrito entre Saul e ele. Saul com medo dele tomar o trono, e aí ele tem que ficar fugindo, se escondendo, até que Saul morre, e ele é então eleito como o novo rei de Judá, após um bom tempo que ele já tinha sido ungido por Samuel. E depois, então, vem a parte dos erros, né, grandes erros de Davi. Ele vê Batseba tomando banho e se deita com ela. E depois ela acaba engravidando e ele, numa tentativa de fingir que nada aconteceu, chama o Urias, que é um guerreiro dele, um marido de Batseba. Ele estava na guerra, então Davi chama ele para com que ele pudesse deitar com Batseba e parecer que o filho era dele. Mas ele rejeita, ficar no conforto enquanto os companheiros deles estavam em batalha. E o plano de Davi não dá certo, então ele arma um complô para que os generais colocassem Urias na linha de frente e deixassem ele sem ninguém ajudando, cuidando da retaguarda, e ele acaba morrendo em batalha. Então ele se casa com Batseba, mas isso, é claro, tem consequências. Ele acaba perdendo o filho que Batseba tinha, e a sua família no futuro tem várias
intrigas e muitas coisas ruins acontecem com seus descendentes. Mas no fim, seu segundo filho com Betseba, Salomão, vai acabar sendo o escolhido para ser o novo rei. E ele demonstra muita humildade após reconhecer o seu erro. E Davi é conhecido como aquele que tem coração segundo a vontade de Deus. E é justamente com relação a isso, de sempre reconhecer as suas falhas, se humilhar perante Deus, mesmo que você seja um rei, ele tem essa humildade de saber que Deus tem todo o poder, e Ele que sabe de todas as coisas, e que sem Ele a gente não é nada. Então, aqui, né, nós podemos ver essa discrepância, essa diferença entre Davi e Saul, né? Que foram dois reis ungidos por Deus, mas a diferente jornada que cada um tem. Então, estou aqui com a parábola do semeador, que eu acredito que muitos de vocês conhecem. Então, o semeador que saiu a semear sementes, enquanto espalhava, algumas caíram à beira do caminho, onde os pássaros rapidamente as comeram, sem que pudesse germinar. Outras caíram em solo pedregoso, onde havia pouca terra, germinaram rapidamente, mas como a terra era rala e não tinha raiz, logo murcharam ao aparecer o sol. Algumas sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, impedindo que dessem frutos. Por fim, alguns caíram em terra boa, germinaram, cresceram e deram frutos, produzindo até 100 vezes mais do que havia sido semeado. Então aqui a gente tem uma relação direta com o tipo de coração de cada pessoa que escuta a palavra, né? E justamente essa aqui é uma das parábolas que Jesus explica ela, após ele dizer a parábola, ele explica para os seus discípulos. E então a gente pode ver uma relação também com Saul e Davi. Então Saul é aquele que recebeu a palavra, mas com o tempo veio as preocupações da vida, as próprias convicções, os próprios medos, inseguranças, sufocaram essa palavra, tirando a confiança dele de Deus e a dependência dele de Deus. Da mesma forma, a gente tem Davi, que foi uma terra boa, onde o que Deus plantou, a palavra que Deus colocou sobre ele, gerou um impacto tão grande na vida de tantas pessoas do reino de Israel como um todo. E para fechar, né, vamos analisar também um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Então, pessoal, para fechar, nós temos aqui agora um dos milagres mais conhecidos de Jesus, é a cura do endemoniado gadareno. Ele estava possuído por vários demônios e Jesus vai para expulsar esses demônios e os demônios pedem para ele lançar eles nos porcos. Então Jesus permite isso e os porcos vão em direção ao desfiladeiro e se afogam. Contudo, o que eu quero ressaltar aqui é que após um milagre tão extraordinário como esse, a população local ficou assustada e olhou para os bens materiais, olhou para os porcos que foram perdidos e quis que Jesus fosse embora. Então vocês verem como a presença abençoada de Jesus e um poder tão grande e trouxe paz a esse homem que controla demônios, foi rejeitado, né? Então é mais uma relação aqui justamente com a terra infértil, né? Uma terra que no caso aqui é aquela à beira do caminho, que logo recebeu a palavra e já rejeitou. Já veio o demônio e impediu que essa palavra até mesmo chegasse ao coração e tivesse a possibilidade de produzir frutos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos dessa forma, eu peço sugestões, deixe sugestões aí nos comentários, quais temas eu posso abordar aqui, né? Então, vocês viram, tem bastante conteúdo aqui, tá bom? Dos personagens, dos milagres, parábolas. E se vocês tiverem interesse em adquirir esse material, vou deixar o link, tá bem? Aí nos comentários. E muito obrigado e até a próxima.